Meus irmãos, alunos do nosso Instituto Teológico Pastor Salatiel Fidelis, alunos da nossa turma, está aí estudando esse curso teológico abençoado. Estamos iniciando agora mais uma disciplina, a disciplina do o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Nesta oportunidade, nesta aula de hoje, vamos aprofundar um pouco sobre o primeiro livro escrito na Bíblia, ou o livro de forma cronológica que traz o princípio de todas as coisas, é o livro do Gênesis. Nesta aula e neste livro, vamos aprofundar e compreender o Pentateuco. Não é apenas uma junção de apenas 5 livros que rudimenta a fé, mas é o início de tudo, o start de tudo. É onde Deus se revela a nós e para nós. É onde Deus mostra como que tudo foi feito, como que tudo foi criado. É onde Deus revela o seu plano para com o ser humano. Nesta aula vamos adentrar nesta neste tão rico aprendizado. Indo aqui para o nosso slide, vamos estar iniciando a partir da aula de número 1, início aí do Pentateuco. A lição de número 1 é o livro de Gênesis, parte 1. Então vamos estudar a lição 1 e 2, livro do Gênesis, parte 1, nesta aula, e livro do Gênesis, parte 2, na próxima aula. Então vamos dar um início na nossa aula. A nossa introdução vai dizer assim: Gênesis é o livro das origens. Então, quando a gente falar sobre Gênesis, sempre tenha em mente que estamos falando do princípio, da origem, de tudo. Tendo em vista que nós cristãos, nós evangélicos, nós temos a nossa fé a partir da Bíblia. A ciência, a filosofia tem os porquês a partir da filosofia, mas nós, cristãos, salvos em Cristo Jesus, e que cremos na veracidade e na palavra de Deus, nós caminhamos a partir daquilo que está na Bíblia, a partir do livro da origem. Este livro ele marca o início da revelação bíblica e sobre a criação do universo, da vida e da humanidade. O termo deriva-se do grego, que significa começo ou origem. A obra narra como Deus estabeleceu o mundo como perfeição, detalhando a formação das nações e a escolha do povo hebreu. Mais do que um registro histórico, o texto apresenta a base espiritual, entender a relação entre o Criador e a sua criatura. O livro prepara o caminho para as promessas de redenção da Bíblia. Então, meus irmãos, quando nós estudamos o livro do Gênesis, compreendemos que estamos estudando o princípio de tudo, o início, o começo, o primeiro início em que Deus se revela ao homem, quando Deus cria as coisas e forma as coisas. Vamos compreender esta diferença, esta distinção. O livro do Gênesis não é um livro qualquer, não é um livro científico ou não é um livro de histórias inventadas. Aprendemos que ele é de fato a revelação de Deus para conosco, revelando, criando todas as coisas, formando todas as coisas para nos trazer a realidade, trazendo em nós, criando-nos e trazendo a realidade das coisas celestiais para o plano terreno. Vamos para o nosso próximo slide, a partir da nossa introdução. Vamos compreender qual que é a composição do livro do Gênesis. A tradição judaica cristã atribui a Moisés a autoria do Gênesis, embora o texto não o cite diretamente. Evidências internas no Pentateuco
sustenta essa visão, ou seja, acreditamos, a tradição judaica acredita-se muito que o livro do Gênesis ele foi escrito por Moisés por algumas razões. Moisés ele tinha um conhecimento muito aprofundado por ter estudado, por ter sido criado com a ciência do Egito. Moisés não foi criado de qualquer forma, Moisés foi criado diferente, ajudando a estar à frente do seu tempo diante das pessoas ou diante dos seus conterrâneos hebreus. Tanto que quando nós vamos analisar os textos, nós vamos ver a precisão de conhecimento, de costumes egípcios que tinham. E só tinha esta precisão quem foi criado de fato como egípcio. Nós vamos ver que ele narra a história de forma precisa. Ele tem ele consegue detalhar de forma tão precisa os detalhes geográficos. Então nós vamos vendo que, de fato, inclina-se para que inclina-se que seja esse Moisés que escreveu. A tradição judaica acredita e, de fato, nós vamos linkando uma coisa na outra e entendemos que, de fato, foi Moisés que foi o escritor deste livro. O autor demonstra um conhecimento, de fato, nos costumes egípcios. Deus ordenou que Moisés registrasse eventos históricos para a memória do povo. Ou seja, Deus fala com Moisés: Moisés, existe tudo para que não caia em esquecimento tudo aquilo que eu fiz pelo povo hebreu, pelo meu povo. E além de ele registrar, ele entrou como mediador da lei. Ele compilou as origens para fundamentar a identidade de Israel, servindo de base para outros 4 livros da Torá. Então, meus irmãos, a tradição judaica atribui-se a Moisés o escrito do livro do Gênesis. É bem verdade que, se fizermos uma análise, vamos ter compreensão que não foi uma pessoa qualquer, porque a característica, a precisão, a forma com que que o escritor escreveu, só poderia escrever quem tinha de fato um conhecimento avançado. Precisamos levar em consideração que o povo que estava cativo no Egito não era um povo com formação, não era um povo que teve o privilégio de estudar, de aprender a ler, de aprender a escrever. A pessoa que tinha este acesso era uma pessoa avançada. Isso não era um atributo de um escravo. Bem sabemos, e quando concluímos isso, que Moisés ele foi criado no palácio. Moisés ele não foi criado junto com seus patrícios, junto com seus irmãos. Moisés ele foi criado como egípcio. Depois de ser criado como egípcio, Moisés, de fato, ele fere um egípcio, porque ele viu esse egípcio, um oficial, atacando um dos seus irmãos de sangue, ou um dos seus conterrâneos de sangue, ou melhor dizendo, e ele vê isso e ataca-o. Isso chega até o ouvido de Faraó e Faraó o persegue. E ali Moisés sai do Egito fugido e vai para Midian. Ali quebra-se o ciclo do Moisés egípcio e começa-se o projeto e o plano de Deus para a libertação. Ou melhor, podemos dizer que o plano já tinha começado lá quando Deus livrou ele das garras e da morte que estava tendo de todos os meninos hebreus. Se levarmos em consideração isso, tudo se indica que a composição e quem de fato escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Vamos para os nossos slides. Temos muita coisa. Meus irmãos, quando nós vamos compreender a estrutura do livro do Gênesis, ele é dividido praticamente em 2 blocos. O capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos falar que ele vai trazer a história primitiva. A história primitiva, ela tem o foco do capítulo 1, do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro do Gênesis. Nós vamos ver que o foco é universal, tratando da origem do cosmos, de tudo, do mundo, de tudo que Deus fez.
da humanidade e dos problemas estruturais da civilização. Aí nós vamos dividir o capítulo 1 até o capítulo 2, nós vamos ver a criação, onde Deus criou as coisas, a formação do universo, da terra e da humanidade, estabelecendo a ordem cósmica e o propósito humano. No capítulo 3 ao 5, nós vamos ver a queda e a corrupção, a entrada do pecado, a desobediência no Éden, a primeira fratura nas relações humanas, que há, de fato, a desavença e a morte que houve, o primeiro homicídio entre esse desentendimento de Caim e Abel, a expansão genealógica da humanidade. Então, nós vamos ver no capítulo 3 ao 5 essa parte da queda, da corrupção e da expansão da humanidade. Do capítulo 6 ao 9, nós vamos ver que Deus ele traz um juízo e um recomeço. É onde nós vamos ver o episódio do dilúvio, a preservação de Noé e a sua família e a nova aliança cósmica, que é o sinal que muitos falam como arco-íris. Íris é por sua conta. Nós não usamos este termo, por mais que popularmente nós assemelhamos àquele arco que vimos no céu. Íris é uma deusa pagã. Então nós colocamos apenas como arco da aliança de Deus. E do capítulo 10 ao capítulo 11, nós vamos ver a dispersão das nações, onde nós vamos ver aí de fato o episódio da Torre de Babel, onde Deus confunde as línguas e há uma dispersão das nações, que explica de fato a diversidade de línguas que nós conhecemos hoje. Então, a parte primeira, história primitiva, nós vamos ver que de fato Deus ele traz no capítulo 1 até o capítulo 11 é a criação, a formação das coisas, a queda do homem, o pecado do homem, o processo que o homem vai do pecado que ele vai crescendo, aumentando, e Deus fala assim: "Pera lá, vamos pôr basta um pouquinho nisso aí". Nós vamos ver que o homem viveu muito tempo, vivia 300 anos, 200 anos, e é neste período também que Deus põe um freio também nesta questão. E nós vamos ver que Deus resolve fazer uma nova aliança. A Bíblia diz que Deus se arrependeu-se de ter feito o homem e viu Noé um homem justo. E a partir de Noé, ele refez novamente a humanidade. Veio o dilúvio e nós vamos ver um pouco mais à frente com detalhe. Ele, de fato, veio o dilúvio, preservou-se a família de Noé na arca e bem como também os animais. Aí quando a pessoa fala assim: "Poxa, professor, Deus arrependeu, Deus arrepende de algo", querido, se pegarmos o texto e fazermos uma exegese da palavra, nós vamos compreender que o arrepender ali não é de eu fiz e arrependi de ter feito. Não é um arrependimento que você tem logo após ter feito algo errado ou logo após ter tomado prejuízo de algo. Não. O arrependimento é aquele arrependimento seguinte: olha, eu senti tristeza. É quando um pai vê um filho fazendo algo de errado, se enveredando para um caminho errado, o pai se entristece. O sentido do arrependimento original da palavra ali é entristecer, é olhar e falar assim: não foi para isso que eu fiz o homem. Eu fiz o homem para me adorar, para que eu possa ter comunhão com ele. Por mais que o pecado, ele deu lugar para o pecado, mas eu ainda quero ter comunhão com o homem. Então eu vou, através da família de Noé, refazer tudo. Vamos para a segunda parte, para compreendermos a segunda parte do livro do Gênesis. A segunda parte é a parte do capítulo 12 ao capítulo 50. O foco se estreia drasticamente, saindo do processo da humanidade em geral,
para acompanhar uma única família escolhida. Que família é essa? A família de Abraão. Nós vamos ver que Deus, ele vê que depois de ter vindo o dilúvio, nós vamos ver que novamente o homem volta a pecar. O homem peca no Éden, aí Deus resolve, Deus vai tendo compaixão até o dilúvio. Novamente, o homem peca no dilúvio, peca após dilúvio. Nós vamos ver que Deus vem tendo compaixão, só que Deus ainda quer relacionar-se com o homem. E tem um problema, ele não tem uma nação para falar assim, isso aqui é um povo meu escolhido, me serve, me adora verdadeiramente. E Deus vê um homem chamado Abrão, e através dele nós vamos ver que ele instaura uma nação. Aí nós vamos ver do capítulo 12 ao 23, a chamada de Abraão saindo de Ur, a promessa de uma terra e de uma descendência numerosa, e a jornada da fé do patriarca. Do capítulo 24 ao 26, nós vamos ver Isaac, que é descendente de Abraão, a transição da aliança, o casamento de Isaac com Rebeca e a continuação da linhagem da promessa que nasce em Abraão. Depois nós vamos ver no capítulo 27 ao 36, Jacó que é descendente de Abraão também. Nós vamos ver a rivalidade entre Esaú e a fuga. Nós vamos ver o trabalho com Labão, a luta no rio de Jaboque, onde Deus troca o seu nome, né, para Israel, e o retorno com as suas 12 tribos em formação. Do capítulo 37 ao 50, nós vamos ver a história de José. É quando o povo, o descendente de Abraão, vai para o Egito. Posteriormente, nós vamos ver a saída deles do Egito com Moisés, que foi o escritor deste livro, do capítulo 37 ao 50. Aí nós vamos ver a história da traição, a ascensão de José no Egito, culminando na chegada de toda a família para escapar da fome. E prepara todo o cenário, né, para o processo e o início do livro do Êxodo. Então, meus irmãos, nós vamos vendo que, de fato, o livro do Gênesis é um livro de muita coisa, de muita informação. Começa-se do capítulo 1 ao capítulo 11, falando de fato da criação, da formação, voltando diretamente para toda a humanidade. Aí do capítulo 12 em diante ao capítulo 50, nós vamos ver que Deus, ele volta toda a atenção para uma família. A família que nasce através dela uma nação, um povo, que a Bíblia vai dizer que é um povo que Deus levantou para chamar de seu, que é os descendentes de Abraão. Então nós vamos adentrar um pouquinho, isso foi só apenas um panorama para podermos compreender a estrutura do livro do Gênesis, para podermos ter uma clareza daquilo que nós estamos estudando. Vamos para o nosso slide novamente. Qual que é o tema central do livro do Gênesis? Predominantemente é, de fato, falar das origens, abrangindo o início do cosmo, da raça humana, do pecado. O livro destaca a existência eterna de Deus e a sua soberania sobre a criação. Outro ponto vital é a introdução do plano da redenção. Espera lá, plano da redenção? Vamos entender um pouco sobre isso. Diante da queda, Deus estabelece uma aliança de iniciativa divina com a linhagem escolhida, que nós falamos aqui. Assim, o texto equilibra a justiça do Criador perante o erro humano com a promessa de uma restauração futura, firmada na história da redenção descrita no capítulo 3. Meus irmãos, nós devemos levar-se em consideração que o plano da redenção, o que é redenção? É resgatar o homem do pecado. Ora, Deus não fez o homem para pecar. Deus não fez o homem para viver no pecado. Deus fez o homem para caminhar e viver em comunhão com ele. Porém,
sabemos que o homem pecou, o homem falhou. Só que lá no início, Deus começa exercendo o plano da redenção. Quando o homem cai, vamos voltar lá no Gênesis, lá no início, lá no princípio, quando Deus fala assim: olha, de todo fruto do jardim poderás comer. Porém, este fruto aqui, ó, desta árvore, vocês não comerá. O segredo, a questão ali não era fruta ou árvore, era a questão da obediência, de se sujeitar-se a Deus. A Bíblia diz que a serpente veio e induziu-os a pecar. E o homem, ao invés de relutar contra o pecado, Adão e Eva, ao invés de relutar contra o pecado, eles caem no pecado. E isso resulta na quebra de uma comunhão. A aliança foi firmada, a comunhão estava instaurada. Quem quebra a comunhão somos nós, seres humanos, através de Adão e Eva. Deus ele não tem a obrigação de manter ou de trazer o processo da restauração ou da redenção. Porém, ele planeja isso. E começa, quando Deus ele começa a pairar no jardim, a Bíblia diz que pairando no jardim após Adão e Eva ter pecado, Adão e Eva se escondem. Aí Deus, eu amo isso, Deus é pedagógico. Deus para e fala assim: Adão, onde tu estás? Deus não precisava perguntar, mas Deus é pedagógico, porque Deus quer ouvir de nós. Aí Adão responde: estou aqui, Senhor. Aí Deus pergunta: Adão, por que estás escondido? Aí Adão responde: porque eu estou nu. Aí Deus novamente: mas quem diz para você, Adão, que você está nu? Ali Adão negligencia e revela de fato o pecado. O pecado revela a nudez de Adão. E ali, de fato, tudo muda. A partir disso, nós vamos ver no texto que Adão e Eva eles estavam vestidos de tampando a sua nudez com folhas de figueira. Porém, folhas de figueira não conseguem tampar a nudez, não consegue mudar, tampar o pecado, que é a nudez que é símbolo do pecado. Deus vai, mata um animal e faz roupas para eles de pele de animal. Ora, para mim receber pele de animal, eu preciso, primeiramente, matar o animal. E quando eu mato o animal, eu faço um sacrifício. Eu tiro sangue de um animal, para que dele eu possa extrair algo para tampar a nudez, que é símbolo do pecado. Ali Deus já está, de forma simbólica, demonstrando aquele que viria posterior a Adão, aquele que viria como o segundo Adão, que revelaria em nós, que seria aquele que traria, que seria como diz a Sagrada Escritura, que viria como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá no Éden, Deus precisou, para tampar a nudez, para cumprir o plano da redenção, iniciar o plano da redenção, imolar-se um animal, verter o sangue do animal para tampar a nudez o pecado do homem, revelando o Cordeiro dele que tira o pecado do mundo, chamado Jesus Cristo, já apontando para o plano da redenção. Aí eu tenho dificuldade em entender, melhor dizendo, pessoas que falam que, poxa, Jesus não está no Antigo Testamento, é porque você não quer enxergar. Porque simbolicamente vemos Jesus em diversas formas, inclusive no livro do Gênesis. Vamos um pouco mais à frente. Data dos escritos. A composição de Gênesis é estimada em cerca de 1440 a.C. Este cálculo baseia em 1 Reis 6:1 e situa o início do Templo de Salomão, 480 anos após a saída do Egito, como o templo começou em 960 a.C., retrocedendo ao século
Para o Êxodo, período em que Moisés teria escrito o Pentateuco no deserto. Essa datação preserva a antiguidade dos registros e reforça o papel de Moisés como legislador enviado para guiar o povo. Basicamente, embasando-se em 1 Reis 6:1, em que vai dizer: e sucedeu que no ano de 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, do ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel. É feito um cálculo somando os 900 e poucos anos, mais 400 e pouco, e chega-se a 1.400 e poucos anos antes de Cristo, quando o livro foi escrito. Pega-se informação de quando da construção do templo, pega-se informação do período da saída do Egito, soma essas duas datas e chega à datação do livro do Gênesis. Vamos agora falar um pouco sobre as características notáveis deste livro. Gênesis apresenta Deus como Criador soberano e revela a presença da Trindade na criação. O marco essencial é o versículo 3 e 15, que promete o descendente. Bom, quando Deus chega para Abraão, ele faz a promessa. Vamos ver sobre isso. Isso é um marco, isso é um divisor de águas. Da mulher para redimir a humanidade do pecado. O livro registra fatos singulares como a origem das 12 tribos de Israel e o estabelecimento do povo hebreu no Egito. Gênesis revela que o universo e a vida são obra de Deus, não o resultado de processos naturais. Meus irmãos, o livro do Gênesis, ele traz características extremamente notáveis. Primeiro, a criação de tudo, a formação de tudo. Depois, a aliança que Deus faz com um povo através de um homem. Na verdade, não há aliança. Isso é profundo. Deus, quando ele resolve ter uma nação, um povo dele, ele não olha e fala assim: ah, não, todo este mundo foi eu quem fiz. Todo ser que vive, todo ser humano, toda raça humana, foi eu quem fiz. Então eu posso escolher este povo para ser meu. Deus não faz isso. Deus não se apodera, Deus não tira o livre-arbítrio do homem. O que Deus faz? Deus acha um homem que lhe agrada. E através deste homem chamado Abraão, ele faz uma promessa que faria dele uma grande nação. E através de um homem, Deus faz uma nação. Um homem, Deus faz um povo. Olha que poderoso isso. Deus, ele não pega de forma aleatória. Deus, ele cria, ele forma, ele usa. E quando nós vamos ver a história de forma profunda de Abraão e sua esposa, nós vamos ver que eles tiveram dificuldade de ter filhos. E mesmo assim Deus foi fiel. Deus é poderoso. Vamos para o próximo slide. Então são essas as características. Qual que é o objetivo do livro? O objetivo é promover um alicerce para o Pentateuco e para a compreensão do propósito de Deus na história. Gênesis preserva o registro fidedigno sobre o começo da humanidade, do casamento, do pecado e das nações. Ele fundamenta a redenção, mostrando que a queda exigia intervenção divina. O livro estabelece o concerto que liga o Antigo Testamento, oferece uma compreensão fundamental de Deus, da vida, da morte e da promessa da salvação através dos descendentes de Abraão. Meus irmãos, imagina comigo, queridos, se não houvesse o livro do Gênesis, como que nós saberíamos como que as coisas foram formadas e criadas? Eu não consigo conceber a ideia do evolucionismo. Eu não consigo entender ou conceber que o homem veio do macaco. Pelo que eu sei, macaco nasce macaco e morre macaco. Eu nunca vi macaco evoluir como para homem. Não temos registros contemporâneos sobre isso. Imagina se não tivesse no livro do Gênesis, nós não entenderíamos o processo da criação, da formação de família.
porque é lá que instaura esta instituição tão poderosa. Se não tivéssemos o livro do Gênesis, não compreenderíamos o plano da redenção verdadeiramente. Se não tivéssemos o livro do Gênesis, não compreenderíamos como que tem essa multi de povos, línguas e nações. Se não tivéssemos o livro do Gênesis, muitas coisas teríamos passado desapercebidos ou fora do nosso conhecimento. É por isso que Deus, ele usa o seu servo Moisés para escrever este livro poderoso, para trazer luz e a compreensão e para que o seu povo não fique à mercê das coisas ou do achismo de muitas coisas que nós vemos que a ciência tenta comprovar. Eu acho tão interessante e muitas coisas que a ciência tenta falar assim, não, a Bíblia é um livro qualquer. Não, as coisas não funcionam assim. Aí a ciência vai descobrindo. No final, ela volta para o texto sagrado. Esse é o principal objetivo deste livro. Meus irmãos, uma visão geral da obra eu já passei para os irmãos. Não vou me ater por questões de tempo. Essa visão geral da obra, ela começa para falar sobre a criação perfeita de Deus e o pecado que arruina tudo. A narrativa principal, ela foca inicialmente na história universal, depois ela trabalha a questão da queda, depois do dilúvio, nós vamos ver que Deus ele foca apenas em um povo. Então, nós entendemos que esse panorama geral do livro do Gênesis começa de forma global, depois ele foca apenas em um povo, em uma nação. Através deste um povo, talvez você possa perguntar, poxa, Deus parou de olhar para o povo de modo geral? Não, é que Deus ele tinha um plano lá no início, de eleger um povo seu, para que o seu filho primogênito, único, pudesse nascer deste povo como o Cordeiro de Deus para redimir o pecado do mundo. Há um plano, há um projeto. Não há nada do acaso. Considerações relevantes do livro do Gênesis. Gênesis é essencial para o cristianismo por fornecer base sólida para entender todos os demais livros bíblicos. Ele responde às grandes perguntas: de onde viemos? Qual nossa origem? O universo surgiu por acaso? Ao contrário de outras culturas, os hebreus colocam essas questões em suas reflexões internas e deixam as respostas no livro. Gênesis é a porta de entrada para a revelação especial de Deus em sua palavra escrita. É o convite ao aluno para o estudo reverente a essa escritura. Meus irmãos, isso é poderoso. Existem dois tipos de revelação: revelação especial e revelação geral. Isso é interessantíssimo, guarde isso. Quando Deus quer falar com o homem, Deus ele se revela de formas diretas, de diversas formas. Talvez de forma teofânica, no qual nós vamos ver que Deus aparece de forma teofânica a Abraão. Talvez de forma hierofânica, de hierofania, quando Deus usa a sarça ardente, ali é teofania com hierofania, porque Deus se materializa, mas Deus usa algo da natureza para poder falar com Moisés, que era uma sarça ardente, o robusto que não se consumia. Nós vamos ver que Deus ele tem a sua revelação geral. Qual é a revelação geral? A revelação geral é quando Deus se revela através da natureza. A Bíblia diz que a natureza proclama o Criador. A natureza, ela proclama tudo. Como que nós podemos entender Deus na revelação geral? É quando nós olhamos para a natureza, olhamos para o sistema da natureza e vemos uma perfeição que não tem como falar que foi o homem quem fez. E não tem como falar que foi obra do acaso. Alguém que está superior a tudo isto foi que fez. Isso é a revelação geral. É quando olhamos
para os pássaros e nada para eles faltam. A Bíblia diz sobre isso. É quando olhamos para o reino animal e vemos o ciclo. É quando olhamos para a relva e vemos que a chuva vem ao seu tempo certo. Isso é a revelação geral de Deus, é a perfeição da natureza. E tem a revelação especial ou específica. A maior delas, nós vamos ver que é Jesus. Mas a revelação específica é quando Deus fala: olha, as coisas foram feitas assim, 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 assim. Meu servo Moisés, escreve para o meu povo saber que eles não veio do macaco, que eles não são obra do acaso. Eles foram feitos, eles foram criados e formados por mim. É um projeto meu. Isso é uma revelação especial. É quando Deus se revela de forma direta ao homem. E a maior revelação especial que nós temos chama-se Jesus, o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Vamos para frente, senão acaba empolgando aqui, né? Você já nos conhece. A relação de Gênesis com o Novo Testamento. Temas de Gênesis repercutem no Novo Testamento. Adão, por quem entrou o pecado, é o oposto de Cristo que justifica o homem. A arca de Noé é o dilúvio que simboliza a igreja e o batismo. A fé de Abraão é o modelo para os crentes. O sacrifício de Isaque remete ao sacrifício de cristão. O Novo Testamento, que toda a criação ficou sujeita à vaidade devido ao pecado. Gênesis prevê a base para o conserto do Antigo Testamento, unindo promessa da redenção à vinda do descendente de Abraão ao mundo. Então, de modo geral, meus irmãos, quando nós vamos para o livro do Gênesis e fazemos uma comparação, ou melhor, quando nós pegamos o Novo Testamento, principalmente o livro do Gênesis, que é o ponto que nós estamos estudando aqui agora, e vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver primeiro, no Novo Testamento, o primeiro Adão, ele veio e trouxe o pecado. O segundo Adão, ele veio, que é Jesus, ele veio e pagou o preço para sermos redimidos pelo pecado. Nós vemos que no Antigo Testamento, no Gênesis, a Arca da Aliança, ela simboliza hoje a Igreja de Cristo, que está aberta para poder receber todo aquele que crê que Jesus virá. Porque nos tempos de Noé, ainda não tinha existido chuva, e Deus falou: virá uma chuva, um dilúvio. Aí as pessoas não acreditavam, assim como muitos não acreditam que Jesus virá. Muitos não acreditam que Jesus vivo está. Tem muitos que não acreditam, como naquele tempo de Moisés, naquele tempo de Noé, porque era algo impossível de se acontecer. Não era algo visível, mas mesmo assim aconteceu. Por isso que a igreja proclama a vinda de Jesus. A igreja fala que Jesus breve virá. A igreja prega o Cristo e fala que ele virá. Noé falava que viria um dilúvio e proclamava arrependimento e construiu a arca. Nós, nos tempos atuais, a igreja de Cristo, não digo a construção, não. A igreja, como pessoas unidas, é como se fosse a arca para abraçar e proclamar a vinda de Cristo. E nós vamos ver que a fé de Abraão é o simbolismo, é o modelo de fé que a igreja tem que ter hoje. Então nós vamos ver que Gênesis, ele de fato traz para nós muitas implicações atuais e muitas coisas que nós vamos ver que reflete no Novo Testamento. Meus irmãos, e caminhando aí para um slide, nós vamos ver a criação a criação do universo, em que o universo foi criado do nada pela palavra de Deus.
O ato expresso pelo termo hebraico bara, vamos entender um pouco sobre isso. O relato descreve 6 dias de atividade: a luz, o firmamento, a terra seca, os luminares e os seres vivos. O Espírito Santo é visto pairando sobre as águas, trazendo ordem ao que era sem forma e vazia. Cada etapa demonstra o poder do Criador, que estabeleceu os mares e a vegetação. O 7º dia foi dedicado ao descanso divino, não por cansaço, mas pela cessação da obra, servindo de modelo sagrado. Queridos, quando nós vamos entender esse processo, Deus, ele é o único, se eu posso dizer ser, se eu posso implicá-lo a algo, mas Deus, ele é o único que tem poder de criar. A palavra criar no original ali é bara. O bara é aquele que cria a partir do nada. Por exemplo, este livro, ele foi criado ou formado? Este livro, ele foi formado. Ele não foi criado. Ele foi formado a partir da celulose. Ele foi formado a partir da impressão gráfica. Ele foi formado a partir das folhas. Ele depende de algo para ser formado. O bara, que é criar a partir do nada, é um atributo de Deus. Quando Deus fala para que haja luz e houve luz. É a mesma questão quando nós escutamos, quando a pessoa faz assim, essa pergunta: existe escuridão? Não, não existe escuridão. Porque Deus não falou haja escuridão. Não. Só existe algo quando é criado. Deus, ele não criou a escuridão. Logo, ela não existe. Existe a ausência da luz. Bem como também existe o frio? Não. Existe a ausência do calor. Só podemos dizer que existe, que foi criado algo, aquele que tem poder para pegar através do nada e falar assim: para luz, cria luz, e cria a partir do nada. Isso foi o processo de criação. O interessante é quando Deus vai falar sobre o homem. Em um capítulo ele fala assim: e criou Deus o homem. Aí no outro capítulo ele fala assim: e formou Deus o homem do pó da terra. Percebe que primeiro ele cria quem é o homem. Depois ele forma o homem. Isso é interessante. O formar, ele forma do pó da terra. Ele pega do pó da terra e forma o homem. Isso é interessantíssimo. Percebe-se que quando ele cria a partir do nada. Quando ele forma, ele pega do pó da terra. É o único ser que ele fez, que ele formou. Foi o homem a partir do pó da terra, em que o próprio Deus fez. Ele pega do pó da terra e forma o homem. Ele usa a palavra grega yatsa, que é formar. Ele pega a terra. Assim como o livro precisa da celulose, do papel, da impressão. Quando ele forma o homem do pó da terra, ele forma o homem usando o verbo yatsa, que é formar a partir de algo. Mas antes de formar, ele usa o verbo bara. Ele cria o homem. Isso é poderoso, poderoso. Nós somos um ser criado e formado por Deus. Meus irmãos, vamos para o nosso material. A criação do homem, como eu já falei aqui, vamos falar um pouco sobre isso. Já disse, já dei um spoiler. O homem é a coroa da criação, feito à imagem e à semelhança de Deus. Isso aqui é riquíssimo. Recebeu o fôlego de vida diretamente do Criador, tornando-se um ser espiritual, com consciência e livre-arbítrio.
A criação envolveu a Trindade e conferiu ao humano domínio sobre a terra. A mulher foi formada da costela de Adão para ser a sua companheira idônea, instituindo o matrimônio entre homem e mulher. É homem e mulher, viu? Diferente dos animais, o homem exerce inteligência e pode ter comunhão com Deus, possuindo um espírito imortal. Queridos, olha que profundo isso. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Isso é poderoso. Algumas pessoas acreditam que, poxa, eu sou imagem e semelhança de Deus, por isso que eu sou bonito. Já viu gente falando assim? Ou, não, eu sou igual a Deus. Deus, ele tem pé, tem cabeça, tem corpo. Vamos compreender sobre isso. Pé, cabeça é matéria. Vamos entender quando Deus fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Vamos entender. Deus é espírito, é um ser eterno. Só que ele tem atributos, ele tem personalidades. Quando Deus fala assim que, olha, eu vou criar um homem conforme a minha imagem e semelhança, é Deus falando assim, olha, eu vou criar um homem conforme a minha imagem e semelhança e vou criar um homem como um ser funcional. Porque o homem ele tem que ter funções de fazer coisas. Eu sou funcional. Eu faço coisas. Assim, Deus criou o homem como um ser funcional. O homem deu nome aos animais. O homem, ele interagiu com as coisas. Então Deus fala assim: eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e semelhança e farei o homem um ser funcional. Farei o homem conforme a minha imagem e semelhança e farei o homem, ele vai herdar da minha imagem conforme a minha semelhança. Farei dele um ser relacional. Eu sou um ser que relaciono com os anjos, relaciono com a minha criação. Assim, o homem vai herdar isso de mim. A minha imagem e minha semelhança, o homem vai ser um ser relacional. Eu vou criar o homem para se relacionar comigo e se relacionar com a minha criação. Farei o homem, a minha imagem e semelhança, com um poder de escolha, porque eu tenho desejos e escolhas, e o homem herdará isso de mim, diferente de outra criatura que eu criei. A raça humana vai ter herdado a minha imagem e semelhança, o poder de escolha, que nós conhecemos como livre-arbítrio. Isso é imagem e semelhança. São atributos que nós, raça humana, recebemos de Deus. Imagem e semelhança de Deus, porque somos um ser funcional, somos criados para exercer as coisas, fazermos as coisas. Imagem e semelhança de Deus, porque somos um ser relacional, fomos criados para relacionarmos com Deus, para termos comunhão com Ele. Imagem e semelhança de Deus, porque somos um ser que possuímos desejo próprio, ou seja, livre-arbítrio, como Deus tem, poder de escolha. Somos imagem e semelhança de Deus. Isso é poderoso. Nenhuma criação de Deus teve esses atributos. É por isso que somos imagem e semelhança de Deus, porque temos coisas que só Deus, que só o Criador tem. E aqui nós caminhamos para finalizar esta disciplina, esta aula se encerra aqui. A primeira aula do livro O Pentateuco, que tem como tema aí desta primeira aula o livro do Gênesis, aula 1. Nos vemos na próxima aula, o livro do Gênesis, aula 2. Até breve.